Meninas, meninos, saudações! Vamos continuar com a nossa revisão, ou melhor, resolução de questões, agora com questões dissertativas. Primeira parte, nós vamos trabalhar globalização e atividade industrial em escala nacional e em escala mundial, tudo bem? Vejam que o material não trouxe para nós questões dissertativas do capítulo 1, espaço geográfico e meio geográfico. Por que será que aconteceu isto? Vamos ver. A primeira questão que é trazida a nós. Unesp 2019. Aquilo que hoje chamamos globalização esteve na mira da classe capitalista o tempo todo. Vejamos o texto base. Se o desejo de conquistar o espaço e a natureza é uma manifestação de algum anseio humano universal ou um produto específico das paixões da classe capitalista, jamais saberemos. O que pode ser dito com certeza é que a conquista do espaço e do tempo, assim como a busca incessante para dominar a natureza, há muito tempo tem um papel central na psique coletiva das sociedades capitalistas. Apesar de todos os tipos de críticas, acusações, repulsas e movimentos políticos de oposição, ainda prevalece a crença de que a conquista do espaço e do tempo, bem como da natureza, incluindo até mesmo a natureza humana, está, de algum modo, ao nosso alcance, no texto do geógrafo claramente marxista David Harvey. Vejamos o que a Unesp quer desse texto. Explique como a conquista do espaço e do tempo se realizou na globalização. Item B, mencione, sob o ponto de vista ambiental, duas críticas ao processo de globalização. O que será que nós estudamos em globalização para nós respondermos ao item A? Em globalização, eu diria pouca coisa. Mas, dentro da minha colocação irônica de há pouco, tem muitas coisas que nós estudamos no capítulo 1, espaço geográfico e meio geográfico, que dão margem para responder a este item A. Vejamos, explique como a conquista do espaço e do tempo se realizou, né? Então, como se deu este processo. Nós vimos na aula de meio geográfico que há aquilo que Milton Santos chamou de meio natural, que não deve ser confundido com natureza. Meio geográfico é espaço geográfico, meio geográfico é, portanto, artificial, é produzido pelo homem, pelo trabalho do homem em sociedade. Então, por que esse meio é chamado de natural? É um equívoco? Não. Esse meio é chamado de natural porque, apesar de haver produção de espaço geográfico, apesar de haver inúmeros processos econômicos e recursos técnicos, mas os ciclos produtivos, os ciclos de funcionamento da sociedade dependem da natureza. O tempo ainda é o tempo da natureza. Quando a sociedade vai fazer o plantio e a colheita, quando ela vai ter armazéns cheios, quando ela vai ter, quem sabe, problemas com fome, como vão ser organizados os rituais religiosos, tudo isto em relação ao período de chuva, ao período de seca, à migração de animais para sociedades caçadoras e assim por diante. Então, as atividades produtivas são definidas a partir de ciclos da natureza no chamado meio natural e até o século XVII no mundo ocidental, quando vem a Revolução Industrial, que inaugura este novo meio geográfico chamado meio técnico, que cria aí sim um maior distanciamento entre os processos sociais e os ciclos naturais. A estrutura de funcionamento da sociedade é autonomizada frente aos ciclos da natureza. No meio natural, nós ainda temos, no século XVI, por exemplo, navios impulsionados pelo vento. Vejam vocês, ventou, o navio vai, não ventou, o navio fica. Ele depende, palavra-chave, imediatamente do vento. A partir da Revolução Industrial, nós temos os navios a vapor, que ainda dependem da natureza. Sempre há uma dependência da natureza, mas essa dependência é indireta. É pego o combustível, esse combustível pode ser armazenado na embarcação, fazendo com que haja então a possibilidade do deslocamento da embarcação, independente de uma relação direta com o fornecimento do combustível, tá certo? Daí a ideia de um controle maior
do tempo e do espaço, um controle maior dos processos sociais que estão distanciados dos ciclos da natureza e estão ligados a necessidades intrínsecas do homem em sociedade. Lembre-se que sociedade é esta, a sociedade capitalista. Se a segunda revolução industrial não altera o meio geográfico, a terceira revolução industrial altera para meio técnico, científico e informacional. E tal qual o meio anterior, nós temos os processos sociais agora crescentemente distanciados dos ciclos da natureza. Mas os objetos que permitem que isso seja feito são objetos criados a partir de uma ciência institucionalizada em universidades, em centros de pesquisa, com determinado procedimento formal de criação dessa força de trabalho, dessas mentes de desenvolvimento destes objetos. E ainda mais, esses objetos mais importantes são manipuladores de informações. Eles são alimentados com informação e eles tratam e dão a nós, como resposta, também informações. E como teria acontecido esta transição? Isso é muito importante, para que nós não estejamos vinculados a ideias de fundo abstrato que não explicam absolutamente nada na realidade. Essa transição aconteceu pela busca de conforto, de segurança, pela inventividade do homem. Gregos eram inventivos, gregos conheciam na antiguidade a força do vapor, mas eles não desenvolveram o meio técnico. Por quê? O que nós tínhamos no século XVIII que os gregos não tinham na antiguidade? A resposta é sociedade capitalista. Então, o capitalismo é um sistema organizado para Karl Marx, reprodução do capital. Max Weber, ação do homem capitalista com vistas à acumulação ilimitada por procedimentos racionais. E, portanto, os processos têm que ser controlados pela própria sociedade, pelo próprio homem, e não ficar, como no velho meio natural, em uma dependência em relação ao que é fornecido diretamente pela natureza. Tudo bem? E, como consequência, o capitalismo organizado para a reprodução do capital passa a ter uma área de funcionamento cada vez maior. Esta área de funcionamento torna-se, até a atualidade, todo o planeta em uma intensificação do processo de globalização através do meio técnico, científico e informacional. Então, a transição de meio natural para meio técnico, científico e informacional, o entendimento de que essa transição se dá por necessidades do capital, ajuda bastante bem a resposta do item A. Tudo bem? Vamos ao nosso item B? Mencione, sob o ponto de vista ambiental, duas críticas ao processo de globalização. Então, nós vimos que o processo de globalização se intensifica ainda mais com a terceira revolução industrial, com o meio técnico, científico e informacional. Se é um processo de globalização ligado às necessidades do capital, nós vamos ter universalização dos problemas ambientais, alcance mundial, como, por exemplo, o problema da biodiversidade em hotspots, o aquecimento global antropogênico e intensificação dos problemas ambientais em uma sociedade que é capitalista. Entendemos o motivo dessa transição de meio geográfico, uma sociedade que é capitalista e, portanto, produtivista e consumista. Se ela é uma sociedade capitalista, produtivista e consumista, ela tem uma produção orientada para o crescimento ilimitado, o que é logicamente impossível tendo em vista os recursos naturais serem do planeta. Os recursos naturais, por maiores que sejam, são finitos. Tudo bem? Então, a primeira questão que a gente tem no nosso material, e ela é respondida mais adequadamente com o primeiro capítulo de espaço geográfico, meio geográfico, do que com o capítulo propriamente de globalização. E cuidado com isto, não caiam nos engodos. Não é porque está escrito globalização na questão que a questão é essencialmente ligada ao processo de globalização. Não é porque a questão apresenta conflitos mundiais em um mapa que a questão é de conflitos mundiais. Ela pode ser uma questão que você vai responder com cartografia, como, por exemplo, a questão de escalas, né? Escala maior, escala menor e assim por diante. Então, cuidado para não cair no engodo do tema da questão, porque para o vestibulando é chave. Porque na hora que você encontra a questão no vestibular, você vai buscar na sua mente alguns assuntos importantes, alguns conceitos chaves de resolução. Então você tem que buscar no lugar certo para responder essencialmente o que está dado naquela questão. Tudo bem?
Vamos à nossa próxima questão, FUVEST 2018. Estudos sobre os mega eventos esportivos têm demonstrado seu caráter indutor de significativas transformações urbanas nas cidades que sediam os Jogos Olímpicos. Tais intervenções urbanas são realizadas a partir de investimentos financeiros na melhoria de infraestruturas e imagem dessas cidades. De modo geral, esses mega eventos articulam interesses governamentais, industriais e empresariais. Aí está o texto base, vamos ver o enunciado dos itens. Considerando o exemplo dos Jogos Olímpicos realizados em 2016 na cidade do Rio de Janeiro, atenda ao que se pede item A. Explique 2 impactos dos Jogos Olímpicos na capital fluminense no que se refere à mercantilização da cidade. Os investimentos para a acolhida dos turistas, dos atletas, das delegações, são investimentos na rede hoteleira, na rede gastronômica e para populações que passam a circular dentro desses mega eventos, que são populações de renda elevada. Isto aumenta a circulação financeira nesses circuitos turísticos da cidade, com empreendimentos que tendem a ser cada vez mais caros, inclusive para a própria população nativa da cidade, com maior prejuízo para as populações de rendas médias e baixas, traduzindo aquilo que nós poderíamos chamar de processo de gentrificação da cidade. A ideia de gentrificação, o conceito de gentrificação, os investimentos públicos e privados que tornam a região mais atrativa para o capital, com o aumento dos processos imobiliários especulativos, com empreendimentos mais complexos, com circulação de pessoas de maior renda e que afugentam as populações nativas de rendas médias e baixas das regiões gentrificadas. Tudo bem? Então a ideia de gentrificação era a chave, quem sabe, para nós resolvermos o item A. Vejamos o item B. Cite 2 exemplos de estratégias urbanas relacionadas aos interesses governamentais e empresariais. Primeiro, reconhecendo que os interesses empresariais, em grande parte, ficam embutidos nos interesses governamentais nos diferentes níveis, governo municipal, estadual, federal aqui no Brasil. Então, nós temos os interesses governamentais manipulando, por exemplo, a legislação com vistas à viabilização dos empreendimentos imobiliários, das mudanças de infraestrutura viária e assim sucessivamente. Nisso nós já introduzimos os interesses empresariais, na medida em que empreiteiras são contratadas para implementar estes projetos. E ainda mais, interesses também estritamente empresariais em rede hoteleira, rede de restaurantes, gastronomia, para o atendimento dessas populações de turistas. Tudo bem? Vejamos a questão 61 da Unicamp 2018. A cidade de Hamburgo, a mais rica da Europa, exibe tanto a mais alta proporção de milionários como a mais elevada incidência de beneficiários da assistência pública da Alemanha. Já Nova York concentra a maior quantidade de ricos do planeta, mas também um dos maiores exércitos de pessoas sem teto e indigentes do hemisfério ocidental. Aparentemente contraditórios, esses fenômenos estão vinculados ao avanço da prosperidade global. Não há declínio econômico nesses países, que traz retrocessos e desarticulação do estado de bem-estar social. Tudo bem? Vejamos o item A. Por que a produção de riqueza em países desenvolvidos está gerando mais pobres? Além do conflito de classe, cite outro tipo de conflito social observado em Nova York, que também é condicionante para a geração de pobreza. Item B. O que é o estado de bem-estar social? Dê um exemplo de recuo do estado de bem-estar social. Prestaram atenção numa coisa? Eu li os 2 itens antes de começar a amarrar a resposta com vocês. É muito comum que o aluno leia um primeiro item e já comece a produzir a resposta, às vezes diretamente na folha de respostas final. É um problema, porque às vezes os itens A e B se interpenetram, e nesse caso é um exemplo. Então você pode, sem querer, responder ao item B no item A. Pior, como você acha que aquela resposta é do item A, ao ler o item B, você vai produzir uma resposta diferente e errada para o item B. Você evita todos esses problemas através da leitura imediata dos 2 itens, criando um mapa mental do que você vai responder no item A e no item B. Tudo bem? Então vejamos o item A.
porque a produção de riqueza em países desenvolvidos está gerando mais pobres, além do conflito de classes. Cite outro tipo de conflito observado em Nova York, que também é condicionante para a geração de pobreza. Como uma questão da Unicamp, eu trouxe para vocês a resposta esperada da Unicamp. Vejam vocês, a produção de riqueza em países desenvolvidos está gerando mais pobres, apesar do aumento da prosperidade econômica, em razão da alta concentração de renda que caracteriza o atual estágio do desenvolvimento capitalista. Eu deixei esse espação aqui para que nós pudéssemos analisar essa primeira parte. Eu achei problemática essa primeira parte da resposta Unicamp. Vejam vocês. Problema, esse trecho da resposta não adiciona conhecimentos. Se há crescimento da economia e da pobreza, óbvio, há crescimento assimétrico da renda nos grupos ou classes sociais. Então isso é quase tautológico, A é igual a A. A economia está crescendo, mas aumenta a quantidade de pobres, a quantidade de miseráveis. Ora, a renda está concentrada. Então é uma obviedade, então não é uma causa. O que seria a causa? O que não foi citado estranhamente, o avanço do neoliberalismo. Em estado de bem-estar social existem dispositivos protetivos da população, especialmente de baixa renda, mas da população em geral. E daí há uma diminuição da desigualdade de renda e do acesso a instituições fundamentais para condições de cidadania, como saúde, como educação, como benefícios materiais em habitação e assim sucessivamente. Então, na minha leitura, na minha humilde leitura, acho que isto seria a chave de resolução que, infelizmente, não foi trazido pela questão da Unicamp. Ela ainda complementa outro tipo de conflito social observado em Nova York que contribui para a geração de pobreza. Em Nova York, não é apenas o conflito entre classes sociais que estabelece patamares de pobreza, mas também conflitos de origem racial, étnica e de gênero. Há ainda discriminação contra imigrantes, tendo em vista os processos de xenofobia. Então, será que o proletariado sofre todo da mesma forma? Não. Existem grupos que são ainda mais vulneráveis, mulheres, imigrantes, negros, em uma sociedade que manifesta diferentes formas de preconceito, de discriminação negativa. Tudo bem? Vejamos o nosso item B. O que é o estado de bem-estar social? Dê um exemplo de recuo do estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social é definido como aquele capaz de intervir nos processos sociais e estabelecer uma convivência digna entre as mais diversas classes sociais, raças e gêneros. Ele é também garantidor da existência da cidadania, ou seja, age como elemento regulador dos direitos sociais. Há atualmente inúmeros exemplos de recuo do estado de bem-estar social. Trata-se basicamente da precarização dos direitos trabalhistas e da privatização da saúde e da educação, promovendo-se uma maior expansão da pobreza. Muito adequada, parece, né, a resposta da Unicamp acerca desse nosso item B, tá certo? O estado de bem-estar social que oferece a partir do poder público, de forma institucional, de forma legal, esse colchão de proteção, não é? Esse aparato protetivo à sociedade que diminui a vulnerabilidade inerente à sociedade capitalista. É uma sociedade que baliza os processos diversos na sociedade por renda. Então, para eu acessar alimentos, saúde, etc., eu preciso ter renda. Renda que é obtida através da venda de bens e serviços por empreendedores diversos, inclusive pelo trabalhador que vende seu trabalho. E se o trabalhador fica sem emprego? Como ele vai acessar alimentos? Seguro-desemprego, que é patrocinado pelo poder público. Então, veja, a vulnerabilidade. E se o trabalhador não tiver renda? O poder público reduz essa vulnerabilidade através de um determinado procedimento institucional. Tudo bem? Vejamos, entretanto, o comentário que a Unicamp fez e vejam vocês que isso vai, em parte, acompanhar a crítica que eu acabei fazendo àquela parte do item A. Vejamos vocês. O item A obteve-se um índice de acertos menor que o item B. Sim, eu também esperava por isso, tá legal? O erro mais comum foi responder que o aumento da pobreza se dava porque as indústrias estavam indo para o sudeste asiático e ainda mais, muitos vestibulandos atribuíram aos pretos, pardos e imigrantes a culpa
pela pobreza, afirmando que os imigrantes não possuíam condições intelectuais de se adaptar a uma sociedade avançada como a norte-americana. Então, acompanhando o comentário da Unicamp, muito adequadamente, há que se buscar a essencialidade do processo. Então, não é a migração de indústrias para o Sudeste Asiático que está gerando as condições de pobreza nos Estados Unidos ou na Alemanha. Não é culpa da população mais pobre, ela é vítima do processo, ela não é culpada do processo, tá legal? E ainda mais, os candidatos não souberam definir o estado de bem-estar social, muitos optaram por defini-lo a partir de exemplos, cuidado com isto. Não vá direto aos exemplos, tente trabalhar conceitualmente, essencialmente nas respostas e apenas, se for o caso, fazer a ilustração através de exemplos. Erro comum: relacionar o estado de bem-estar social aos pobres, isentando ricos e classe média como beneficiários desse estado. Então, o estado de bem-estar social é para o pobre? Não. Ele é para todos. Quem tem acesso ao SUS no Brasil? O pobre tem acesso ao SUS? Tem. E o rico também. Afinal de contas, as campanhas de vacinação no Brasil são organizadas pelo Sistema Único de Saúde. E quem é vacinado? O pobre é vacinado e o rico é vacinado também. Então, o estado de bem-estar social não é para o pobre, ele é para o cidadão, ele é para a dignidade da pessoa humana. Agora, fazendo uma crítica final à Unicamp, talvez todos esses erros do item A estejam relacionados à construção deste item, né, que ficou um tanto nebulosa. Então, ao invés de explicitar mais claramente uma causa, como, por exemplo, o avanço do neoliberalismo, isso ficou em aberto. Tanto que na própria resposta da Unicamp houve a mera caracterização, eu diria, né? Não houve adição de novos conhecimentos à resposta do item A, tá certo? Talvez tenha sido um problema, em grande parte, de elaboração do item A e não tanto dos vestibulandos que tinham melhor ou pior qualidade para a resposta do item A. Uma última coisa, entretanto, eu diria para vocês, isso não gera prejuízos, porque na medida em que houve um índice de erros muito grande, nós podemos esperar que muitos vestibulandos de excelente qualidade vão ter uma massificação de acertos no restante da prova e vão passar, independentemente desse item A, que se mostrou, quem sabe, problemático. Então ele não serviu para selecionar os alunos com menor pontuação na prova. Muitos alunos podem ter atingido maior pontuação sem ter acertado ao item A. Tudo bem? Unesp, em 2016, o entendimento dos processos sociais envolvidos nos fluxos de pessoas entre países, regiões e continentes passa pelo reconhecimento de que, sob a rubrica migração internacional, estão envolvidos fenômenos distintos, com grupos sociais e implicações diversas. A migração internacional, no contexto da globalização, é inevitável e deve ser entendida como parte das estratégias de sobrevivência, de impulso para alcançar novos horizontes. E a globalização, nesse contexto, age como fator de estímulo, diz o texto base. Explique por que a globalização é um estímulo à migração internacional. Cite dois aspectos ou fenômenos distintos motivadores das migrações. Através da globalização, nós entendemos, e com a primeira questão do meio geográfico, que os recursos técnicos de comunicação e transporte facilitam os deslocamentos massivos de população. Então, isso em si já é um fator de globalização. As tecnologias de comunicação e transporte que dão margem para maiores quantidades de pessoas atravessarem maiores distâncias entre países do que existia há décadas, há séculos no passado. Tudo bem? Agora, que fatores distintos poderiam ser esses fenômenos distintos ligados à globalização? A gente poderia citar as desigualdades socioeconômicas entre os países. Então, há países de maior crescimento econômico, de maior segurança às suas populações, e países de menor crescimento econômico que deixam suas populações em uma situação de maior insegurança ou vulnerabilidade. E um segundo fator, conflitos armados, conflitos civis, desastres naturais, que acabam motivando esses fluxos demográficos. Tudo bem? Cuidado, vejam que a Unesp colocou, entre aspas, fenômenos distintos. É muito comum, quando eu dou aulas para ensino médio e faço avaliações com os alunos fazerem a decomposição de um mesmo fator. Então, como eu disse no princípio, diferenças socioeconômicas entre países.
e diferenças de renda per capita entre os países. Tá na mesma categoria de fatores, entendeu? Então não são dois fatores distintos. Cuidado para trabalhar fatores distintos. Nós trabalhamos então a questão socioeconômica, eu sugeri para vocês a ideia de conflitos civis, de desastres naturais, né, dentro dessa motivação de globalização. Tudo bem? Unicamp 2020, o atual avanço tecnológico, permite produzir robôs de tamanho manejável e facilmente incorporados às estruturas produtivas ou à prestação de serviço. Em 2015, o custo de um robô soldador era de $8 por hora, o equivalente ao custo da mão de obra para o mesmo trabalho no Brasil. Como nós temos aqui na tabela, vejam vocês, custo da mão de obra manufatureira no Brasil. Nós temos em 2015, $8 por hora, tá legal? Custo de um robô soldador no Brasil, mesmo custo, mas na projeção até 2032, custos declinantes. Custo da mão de obra manufatureira no México, que tem uma tendência ascendente nas próximas décadas. Vejamos. Qual era a relação entre o custo da mão de obra e a localização das indústrias transnacionais na segunda metade do século XX? Como a robótica poderá alterar esta relação? Considerando a atual situação de desigualdade social do México e do Brasil, indique duas possíveis consequências do uso intensivo dessa nova tecnologia. Vejamos o nosso item A. Então, qual era a relação entre o custo da mão de obra e a localização das indústrias transnacionais na segunda metade do século XX, e a robótica alterando esta lógica, esta relação? Diz a Unicamp: o baixo custo da mão de obra e a fragilidade nas legislações trabalhistas em países periféricos passaram a atrair a instalação de indústrias transnacionais na segunda metade do século XX. Trata-se então do processo de superexploração do trabalho, superexploração do território que o capital, sediado originalmente em países de maior desenvolvimento econômico, faz ao longo da segunda metade do século XX. A Volkswagen, que se instala em São Bernardo do Campo na década de 1950, entre outros, para se aproveitar de uma força de trabalho brasileira muito mais barata que a força de trabalho alemã da mesma época. Vejamos o restante. O desenvolvimento das tecnologias responsáveis pelo aprimoramento da robótica diminui os custos de produção e altera um dos principais critérios de localização das indústrias transnacionais, o baixo custo da mão de obra. Então, com os robôs baratinhos, então o investidor não precisa buscar trabalho barato, porque a automação já está significativamente barata no processo de produção industrial. Com a inserção da robótica nas linhas de produção, as corporações podem adotar outras estratégias locacionais, retirando suas plantas industriais dos países periféricos, podendo até voltar aos países desenvolvidos, tudo bem? Mas sem geração de emprego, porque o trabalho está automatizado, está robotizado, tudo bem? E no nosso item B, considerando a atual situação de desigualdade social do México e do Brasil, indique duas possíveis consequências do uso intensivo dessa nova tecnologia. A Unicamp elencou, vejam vocês, como consequência do uso intensivo de robô soldador, destacamos aumento do desemprego, agravamento das desigualdades sociais, elevação da pobreza na população, precarização das condições de trabalho, subemprego e concentração de renda. Tudo bem? Então, qual o comentário que a Unicamp fez acerca da questão? Com relação ao item A, ressaltamos o elevado índice de acertos. Os candidatos demonstraram conhecer as condições socioeconômicas dos países latino-americanos e também o processo de industrialização desses países na segunda metade do século XX. Com relação ao item B, também não houve dificuldade, grande parte dos candidatos respondeu dentro do esperado. Tudo bem? Uma questão, portanto, que se mostrou ao final de dificuldade relativamente baixa, segundo a averiguação da Unicamp. O NESP, em 2017, nós temos o clássico esquema da aeronave, agora no caso, e repartida, mostrando como seus componentes, as suas partes, são produzidas em diferentes partes do mundo. Vejamos. Considerando o exemplo apresentado e a expansão das multinacionais no contexto de globalização, identifique e caracterize o que ocorre com o processo produtivo das multinacionais. Cite dois fatores que levam as empresas a adotar essa nova estratégia. Se eu colocar aqui o enunciado da questão, vejam, identifique. Então, o que
levou a este processo, né? Vejamos, fragmentação espacial da produção em escala global na acumulação toyotista flexível, o rompimento da estrutura rígida fordista com concentração espacial da produção em favor de uma acumulação flexível toyotista fragmentada em escala mundial, buscando cada etapa produtiva uma região do mundo que seja ótima para aquelas necessidades específicas em termos de custos, qualificação da força de trabalho, infraestrutura, densidade de objetos do meio técnico, científico, informacional e assim por diante. E agora a segunda parte, cite 2 fatores que levam essas empresas a adotar estas estratégias. Neoliberalismo, meio técnico, científico, informacional, avanço nos transportes e nas comunicações. E por que as empresas fazem isso, né? Tem essa estratégia por causa da busca de áreas com menor custo de produção, na lógica de superexploração dos lugares, superexploração da força de trabalho para maximização do lucro do empreendimento. Tudo bem? E finalizando com a questão 65 da FUVEST 2016, observe o mapa a seguir. Nós encontramos ali um gráfico que mostra as exportações brasileiras desde 1964 até 2013, com manufaturados, né? Produtos que sofreram transformação substantiva, semi-manufaturados, produtos que ainda estão em sua forma definitiva de uso, e básicos, produtos que guardam suas características próximas ao estado em que são encontrados na natureza. Então, produtos básicos, como por exemplo soja e minério de ferro, né? Produtos semi-manufaturados, como suco de laranja, então ele passou por um leve processo, né, de transformação. E manufaturados são os produtos industrializados, vai, portanto, de uma geladeira, um fogão, que são relativamente fáceis de serem produzidos na produção industrial, até um automóvel, uma aeronave ou produtos eletrônicos de maior valor agregado. Tudo bem? Vejamos o item A. Analise o comportamento da pauta de exportações brasileiras no período de 1964 a 2013, interpretando as principais alterações verificadas. Agora eu vou só ler o item A e responder com vocês, mas lembrem-se, em prova, leia os 2 itens. O item A gera o maior complicador, porque o aluno pode deter esses conhecimentos, mas ele vai precisar se utilizar de uma capacidade de síntese para colocar essas informações no espaço devido de prova, e por isso é sempre muito recomendável produzir rascunho. O rascunho não é igual à sua resposta. O rascunho são as ideias que você vai compor em um texto na resposta, tá legal? Eu dividirei então em 2 partes a nossa resposta do item A. Desde o início do gráfico até os anos 1990, vejam, há um crescimento das exportações de manufaturados e um decréscimo das exportações de básicos. E por quê? Porque é o avanço da industrialização no Brasil. E ainda mais, o esforço exportador nos anos 1980, durante a crise da dívida externa, para a geração de divisas, de recursos financeiros para o pagamento do endividamento externo. Tudo bem? E depois há um movimento inverso, né? A queda dos manufaturados e o aumento dos básicos. Trata-se da reprimarização das exportações, resultado da sobrevalorização do real. Quando a moeda nativa está mais valorizada do que as moedas estrangeiras em média, os custos de exportação ficam mais altos, dificultando a exportação. Bom, mas então por que aumentaram as exportações de produtos básicos? Primeiro, é a participação na nossa pauta de exportações, tá certo? Agora vejam, com o real valorizado ou desvalorizado, o Brasil é extremamente competitivo em escala mundial no comércio mundial de minério de ferro, de algodão, de soja, na agroindústria da carne. Mas será que o Brasil tem a mesma competitividade internacional mundial na indústria automobilística, na indústria de eletroeletrônicos? Então, quais são os setores mais sensíveis, né, à manutenção das exportações pela valorização da moeda? Os setores industriais sofrem mais com isto e daí participam menos no total de exportações, tudo bem? Além disso, a sobrevalorização da moeda veio num período de avanço do neoliberalismo e, portanto, com deslegitimação da intervenção do Estado na economia capitalista, diminuindo, portanto, a implementação de políticas públicas, de políticas econômicas incentivadoras do desenvolvimento e da competitividade
atividade industrial incentivadoras das exportações industriais. O aluno que dominasse esses assuntos, como eu disse, teria uma dificuldade ainda bastante grande de compor uma resposta válida, né, na área devida de resposta e só para o item A. O nosso item B, por sua vez, é bem mais objetivo, é bem mais simples. A China, na atualidade, é o país que mais compra produtos brasileiros. Indique 2 dos principais produtos brasileiros exportados para esse país e explique 2 motivos para essa importação. Então, os motivos estão relacionados ao crescimento econômico chinês, que demanda enormes quantidades de minério de ferro para a sua siderurgia, para os seus empreendimentos imobiliários, por exemplo, para suas obras viárias, por exemplo, além da importação chinesa da nossa soja que vai fazer parte da agroindústria da carne, da suinocultura lá na China, sendo a soja processada em rações animais. Soja e minério de ferro ajudam a responder ao item B. Tudo bem? Eram essas questões que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Se alguém tiver ainda alguma dúvida em relação a essas questões, já sabe, é só me procurar nas redes sociais. Abraço para todos e boa sorte.